Sejam bem-vindos, meus queridos. Tudo bem com vocês? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Mês de julho começando, aquela época de intertemporada chegando mais ou menos na metade, né? A gente começando aí o mês que vai levar a gente às pré-temporadas da próxima temporada, que é a temporada 24 e 25, mas antes disso, os torneios de seleção estão acontecendo pelo mundo e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho deles. A gente já fez um vídeo antes da Eurocopa, falando um pouquinho da Eurocopa, mas principalmente falando, destrinchando um pouquinho a seleção da Holanda. A gente passou um pouquinho da seleção da Holanda para todo mundo e agora a gente vai fazer um vídeo, um geralzão de como anda a Euro. Como é que tá a Euro? Como é que anda a Euro? O que a gente tem para falar da Euro depois de jogar da fase de grupo, depois de jogar da fase de oitavas de final e com praticamente as quartas de finais já decididas com só uma partida de quartas de final faltando ser decidida enquanto a gente está gravando esse vídeo aqui agora. Então vamos lá, vamos ver o que acontece na Euro, o que está acontecendo na Euro, o que foi falado aqui dentro do grupo, e quem está aqui dentro do grupo vai obviamente saber que isso foi falado aqui dentro ou não, e para quem não está dentro do grupo, é uma oportunidade às vezes de saber ou de entender como a gente vai se preparando aqui, não é verdade? Bom, em primeiro lugar, a Eurocopa começou com 6 grupos, 4 seleções em cada um deles, um torneio um pouco diferente dos modelos de Copa do Mundo, que está todo mundo acostumado. É um modelo que, tudo bem que a Copa do Mundo também mudou o formato e vai ser diferente na próxima vez, mas esse modelo aqui, esse formato com 6 grupos, 4 equipes em cada grupo, ela é um formato que ela permite classificar 4 terceiros colocados. E isso daqui é muito diferente. Isso aqui muda muita coisa, Sex. Isso aqui muda muita coisa. Muda muita coisa no torneio, muda muita coisa na estratégia que cada uma das seleções vai adotar no torneio, muda a percepção que as pessoas têm sobre as seleções, que por muitas vezes não é a realidade, mas que é uma realidade adaptada ao torneio e à estratégia que as seleções usam para aquele determinado momento. Então tem alguns trickzinhos esse tipo de torneio aqui, esse tipo de torneio que não é aquele torneio simples, com grupos formados por 4 times que passam os 2 primeiros ali, você tem um modelo de disputa diferente. Aqui não. Aqui as seleções envolvidas no torneio, elas jogam dentro de um ambiente, de uma atmosfera diferente, porque os terceiros colocados também se classificam. Bom, a Eurocopa começou com 4 grupos e a primeira das coisas que a gente comentou aqui dentro do grupo sobre a Eurocopa foi: tomem muito cuidado com o grupo B de bola, que era o grupo que tinha Espanha, Croácia, Itália e Albânia. Em primeiro lugar, a gente disse: tomem cuidado com a Albânia. A Albânia não é uma seleção que chegou à Eurocopa por acaso. A Albânia fez uma eliminatória decente para estar na Eurocopa. E sim, a Albânia não se classificou, isso é verdade, mas a Albânia fez jogos extremamente decentes e competitivos, fez o primeiro gol contra a Itália, a Albânia empata uma partida com a Croácia e a Albânia faz um jogo duro sim contra a Espanha. Ah, mas a Espanha podia ser que não podia ser que não tivesse tão interessada no jogo, mas a Albânia fez um jogo duro com todo mundo. E isso não foi uma surpresa para ninguém. Talvez uma surpresa para as pessoas que chegaram. Outra coisa que a gente falou sobre o grupo B. Torneios com seleções classificando-se em terceiro lugar e com grandes seleções no mesmo grupo tendem a não classificar 3.
E quando o torneio começa, existia mais ou menos um consenso que Espanha, Croácia e Itália se classificariam, porque seriam 3 seleções grandes, e 3 seleções grandes iriam se classificar no grupo. E o curioso disso daqui, do grupo B, que era talvez o grupo que chamasse mais a atenção da Euro, foi que na Europa, muitas previsões da Eurocopa, muitas análises da Eurocopa na Europa também concordavam com o fato de que o grupo, se não o mais difícil, mas um dos mais difíceis de classificar 3, era o grupo B. Por quê? Porque a expectativa é que se trocasse muitos pontos dentro desse grupo. E quando você tem um grupo que se troca muitos pontos, provavelmente o terceiro colocado terá poucos pontos, ou terá poucos pontos e pouco saldo de gol. E isso coloca ele à beira de uma eliminação. E foi o que aconteceu. A Croácia acabou sendo eliminada do torneio, com um gol que dá para dizer que foi um gol doído, um gol cruel, aquele gol de último lance do jogo. A Itália elimina a Croácia nesse cenário. Então, para começar a falar, o grupo B é um grupo que passa a Espanha, que passa a Itália, e o interessante da fase de grupos é que a Espanha é a única seleção que passa a fase de grupos sem sofrer gols. Então a Espanha passa a fase de grupos sem sofrer gols, entre todas as seleções foi a única entre elas que conseguiu isso. Então, destrinchando rapidamente os outros grupos, no grupo A a gente não teve nenhuma surpresa, a Alemanha passa em primeiro lugar. Talvez as pessoas se surpreenderam um pouco com o empate entre Alemanha e Suíça, mas para quem vem acompanhando a evolução do futebol suíço, a evolução da seleção suíça, não foi uma surpresa, tá? A Suíça em segundo lugar, completamente normal, sem problema nenhum. E depois você tem a Hungria em terceiro lugar, num resultado normal para a Hungria, e para mim a grande decepção da Eurocopa, a Escócia, que sai da Eurocopa em quarto lugar da chave, com o quarto lugar da chave e com a pior defesa da Euro, a única equipe que tomou 7 gols na Eurocopa. Por outro lado, esse é o grupo que tem a seleção com o melhor ataque da Euro. A Alemanha é o melhor ataque da Euro. Mas não vamos nos enganar, né, com essa Alemanha da fase de grupos. Porque essa Alemanha da fase de grupos tem 8 gols, dos quais 5 foram marcados na Escócia. Então, a Alemanha que enfrenta a Hungria, a Alemanha que enfrenta a Suíça, depois se mostrou uma Alemanha diferente da Alemanha que enfrentou a Escócia. Tá? Então, isso também é bom ser dito. Esmiuçando aqui o grupo A e o grupo B, vão para o último grupo ali da primeira faixa da tabela, que é o grupo C, e esse grupo é muito interessante porque todos davam um grupo mais fácil para a Inglaterra, que passaria por todo mundo sem problema nenhum estresse, e é o único grupo, foi o único grupo da Eurocopa que teve só uma vitória. Só teve uma vitória. A Inglaterra venceu a Sérvia na primeira rodada por 1-0 e depois ninguém mais ganhou de ninguém. E esta derrota da Sérvia para a Inglaterra é o que determinou que a Sérvia não se classificasse para a próxima fase. Então, um grupo que gerou muita crítica, né? Gerou muita crítica para a Inglaterra, que ganhou uma partida de 1-0, depois empate em 1-1 e 0-0, fez 2 gols só na primeira fase da Eurocopa, mas é como eu disse, isso foi conversado dentro do grupo. É um torneio com um quesinho diferente, com terceiros colocados se classificando. Então a estratégia, a maneira como as seleções encaram e jogam um torneio desse é diferente de um modelo tradicional de Copa do Mundo. Então, nos primeiros 3 grupos, a gente tem uma coisa curiosa em todos eles. A gente tem o grupo A apresentando a seleção que tem o melhor ataque, porém é um melhor ataque que não é tão convincente assim, porque
porque mais de 50% dos gols, mais de 60% dos gols desse ataque foram feitos contra um adversário só. Nós temos no grupo B a seleção que tem a melhor defesa, que não sofreu nenhum gol na fase de grupos. A gente tem a Albânia, que foi extremamente competitiva, e a gente tem um grupo da morte, que, como previsto por muitos lugares e por muitas pessoas, o que inclui o grupo da gente aqui, não teve 3 classificados. E o grupo C, que era o grupo da Inglaterra, que também teve uma curiosidade, foi um grupo que apresentou só uma vitória em toda a fase de grupo. Então, até aqui, essa foi a Eurocopa nos primeiros 3 grupos, no grupo A, no grupo B e no grupo C, com classificações de Alemanha, Suíça, Espanha, Itália, Inglaterra, Dinamarca e Eslovênia. Jana, você que está me escutando aí, o que você viu de bom nesses primeiros 3 grupos aqui da Eurocopa nessa primeira fase? O que eu vi de bom? Não, eu vi a Suíça. A Suíça era um time que eu já esperava que ia muito bem e que ia causar muitos problemas para as pessoas no mercado, né? Tô dando mais a minha visão do que eu esperava encontrar. E o que eu esperava que as pessoas fossem esperar, né? Então eu tinha uma ideia que as pessoas não sabiam quem era a Suíça, a seleção da Suíça. E isso para mim foi muito bom dentro do mercado, eu ter essa consciência de quem era a Suíça e quem poderia ser uma Suíça contra uma Alemanha. Tinha uma boa noção de quem era a Hungria nesse grupo, então isso fez muita diferença, né? Ter esse conhecimento mais profundo das equipes. Então o grupo A para mim foi um grupo assim muito tranquilo de trabalhar. A Alemanha fez sua parte brilhantemente. A Suíça fez o que eu esperava dela, se classificasse. A Escócia eu até esperava encontrar um jogo melhor depois do acidente do primeiro jogo com a Alemanha, mas tudo bem, a Alemanha teve uma expulsão super cedo. Achei que dali depois talvez fossem apresentar um futebol um pouco melhor. Não muito bom. Ok, mas para mim uma grata surpresa foi Hungria e Suíça. Gostei muito do que eu vi, das operações também. No grupo B eu já tinha também uma boa convicção da seleção da Espanha. Então também foi um grupo muito tranquilo. A Espanha segue voando. A Itália apresentou exatamente o que eu esperava dela. Um futebol que foi isso aí que todo mundo assistiu. Então, assim, até me surpreendeu ser classificada, porque quem me decepciona um pouco é a Croácia, que eu esperava mais. A gente até teve esse debate, né? Todo jogo da Croácia eu falava, cara, essa não é a Croácia que eu estava esperando em campo, essa não é a Croácia, né? Fiquei batendo nessa tecla todos os jogos. E realmente, para mim, não era o que eu estava esperando da seleção croata. Então eu acreditava que tinha uma chance da Croácia se classificar, embora a gente já sabia que nesse grupo ia morrer um grande. Eu achei que esse grande seria a Itália, mas os Azurra conseguiram e se classificaram. Do grupo C, o que eu tenho para falar de bom? A minha operação de longo prazo, né? Que eu sabia do hype aí da Dinamáquina. As pessoas gostam muito, acreditam muito que a Dinamarca é um time over, é um time bom. Talvez confundam muito com as ligas dinamarquesas, é uma seleção, não é a Liga da Dinamarca. E foi a minha operação de milhões em Leia Dinamarca, que eu fiz lá em março, numa odd de 65. Eu dei esse lei na Dinamarca e foi muito tranquilo o tempo inteiro. Essa odd nunca correu contra, sempre correu a favor. E bom, a Inglaterra, apesar de muitos estarem decepcionados, a gente já estudou muito profundamente a seleção da Inglaterra e a Inglaterra jogou o que a gente já estava esperando mesmo, talvez com um pouco menos de eficiência, mas ainda assim se classificando, né? Encontrando um caminho mais tortuoso do que deveria, mas se classificando ali no grupo dela e em primeiro lugar ainda, né? Então fez a parte dela. É isso que eu tenho para comentar, assim. Um excelente lei de longo prazo na Dinamarca. Os meus backzinhos seguem indo bem por enquanto. E foi isso. É isso, maravilha. A gente segue aqui para o que aconteceu no grupo D, E e F também. Surpresas, algumas sim, outras não.
talvez o grupo D de dado, as pessoas um pouco surpresas com a França não ter sido a primeira colocada da chave, e esse segundo lugar da França vai mudar muita coisa na história da Eurocopa para frente. Mas a França a França, ela começa o torneio e ela tem um fato que até o presente momento ainda não foi preponderante para a França em nenhum momento, mas a França tem o Mbappé se lesionando no primeiro jogo. E isso é preponderante, talvez não para a França empatar com a Polônia o último jogo, mas para a França empatar com a Holanda o segundo jogo. Então, a gente tem esse fator. E a Áustria, que estreia perdendo para a França, mas que é uma seleção que deve ser levada a sério, a Áustria se aproveitou disso. E a Áustria proporcionou talvez os jogos mais divertidos da Eurocopa. Tá? Ela perde o primeiro jogo para a França, um jogo decepcionante da França, inclusive. Mas depois a Áustria tem um jogo contra a Polônia de 3-1 e tem um jogo contra a Holanda de 3-2. A Áustria, dá para dizer que todo o grupo teve a sua peculiaridade, e a Áustria foi a seleção que proporcionou as partidas mais divertidas da primeira fase da Eurocopa, com toda certeza, principalmente contra a Polônia e contra a Holanda. A Holanda se classifica em terceiro lugar graças a um empate com a França na segunda rodada, mas a Holanda mostra claramente coisas que a gente já tinha comentado sobre a Holanda no outro vídeo. Uma defesa que é difícil de você levar a sério. É uma defesa que tem grandes jogadores no nome, o nome dos caras são grandes, jogam em grandes times, em grandes ligas, mas é uma seleção que sofre um gol da Polônia, que sofre 3 gols da Áustria. Então é uma seleção, apesar de não ter sofrido gols da França, vamos lembrar que esse jogo da França teve o fator Mbappé, né? E a Holanda não mostra confiança no sistema defensivo dela, uma coisa esperada antes da Eurocopa, que a gente, inclusive, comentou no outro vídeo. A Polônia, para mim, a Polônia é uma grande decepção da Eurocopa. Tá? Eu esperava muito mais da Polônia? Sim, mas eu esperava muito mais da Sérvia também. E a Sérvia não apresentou nada muito substancial. Então aqui a gente tem a Áustria classificada em primeiro, a França em segundo, a Holanda em terceiro. Eu não acho o terceiro lugar da Holanda uma surpresa. Algumas pessoas acham, o terceiro lugar da Holanda não é uma surpresa, a gente comentou muito sobre isso. Acontece que, pelo fato da França não ter sido a líder da chave, o terceiro lugar da Holanda acaba sendo uma posição muito melhor do que a da Áustria, talvez, tá? Que ganhou a chave. Mas a Áustria passa em primeiro, temos então assim, se todos os grupos tiveram seus pontos únicos, o grupo A teve o melhor ataque, o grupo B teve a melhor defesa, o grupo C foi o grupo em que só se ganhou uma partida, o grupo D foi o primeiro grupo da grande zebra. A Áustria vencendo a chave. E aí vamos ao grupo E. O grupo E, eu poderia classificar o grupo E aqui como um outro grupo que deu uma grande zebra, porque deu a Romênia em primeiro lugar, e não a Bélgica, como talvez todo mundo esperasse. Mas o mais interessante deste grupo E aqui foi o troca-troca de resultados entre os times, e foi um grupo que teve todo mundo com o mesmo número de pontos. Então nós estamos no grupo E todos os grupos tiveram a sua peculiaridade até agora. E no grupo E todas as equipes tiveram 4 pontos, o que gerou um fator inusitado na Eurocopa. A Ucrânia foi eliminada com 4 pontos e a Eslovênia se classificou com 3. Curiosidades da competição da Eurocopa. Aqui passaram Romênia, Bélgica e Eslováquia. Todas se classificaram. Talvez a Bélgica, como a França, como a Inglaterra, todas as 3 fizeram só 2 gols na competição.
mas no longo prazo do torneio, depois a gente vai ver isso mais para frente, isso tem uma implicância na história de todo mundo na Eurocopa, mas nada muito. Não é uma surpresa quando você tem esse tipo de torneio, tá? Não é uma surpresa. E finalmente o grupo F não teve surpresa nenhuma, além do fato aqui na minha opinião, talvez aqui a maior zebra da Eurocopa possível. Alguém pode dizer assim: ah, mas a França não ficar em primeiro foi uma zebra? Foi. A Bélgica não ficar em primeiro foi uma zebra? Foi também. Mas a França não foi primeira invicta e a Bélgica ela tem uma derrota para a Eslováquia, que para mim até aqui era a grande zebra da Eurocopa. Mas a grande zebra da Eurocopa vem aqui, quando a Geórgia vence Portugal na última rodada da fase de grupo. É bom dizer que Portugal já não estava tão interessado nesse jogo também. Mas essa vitória da Geórgia, para mim, contra Portugal, é a grande zebra da Eurocopa. E impediu que Portugal vencesse as 3 partidas. Por causa desse resultado da Geórgia aqui, a única seleção que passa com 3 vitórias na primeira fase é a Espanha. Então a Espanha passa com a melhor defesa e com 3 vitórias. Então a Espanha, no final da primeira fase da Eurocopa, começa a se transformar no grande monstro do campeonato. Apesar da Alemanha jogar em casa, apesar da Alemanha ter a goleada, a Espanha termina a fase de grupo sem sofrer gols e com 3 vitórias. E é a única seleção que tem esse portfólio, que leva a esse resultado para a fase de mata-mata. Então aqui, a primeira fase é essa. Talvez alguns trickzinhos de torneio. É um torneio um pouco diferente, que classificam terceiros colocados, que você tem que usar uma estratégia um pouco diferente, que você deve jogar um pouco mais com os confrontos diretos, escolher ou tentar escolher ganhar o jogo correto para se classificar. E isso exige um pouco de adaptação quando ajustes, quando você vai fazer abordagens no mercado. Mas é isso, já a primeira fase foi essa, com essa galera classificada aí. É isso. Ah, muito bom a Eurocopa, né? Primeira Eurocopa, minha primeira Eurocopa como trader. Então tá sendo bem legal viver isso, assim, tão bem assistida, né, com esses acontecimentos. Eu não tinha nem ideia que o terceiro classificado, que isso poderia alterar tanto, não só o mercado, como a forma das equipes pensarem, criarem suas estratégias. Então isso está sendo bem legal, porque eu até já vivi uma Copa do Mundo com você, mas a Copa do Mundo não tinha essa peculiaridade, né? Então tá sendo muito legal. E desses 3 grupos aqui, cara, o que eu tenho de destaque positivo, nossa, complicado. Cara, eu gostei muito do futebol da Áustria. A gente já esperava uma Áustria forte. A gente estudou a equipe, mas eu não achei que ela ia vir tão bem quanto ela veio. A Holanda era aquilo ali mesmo, uma defesa fraca. A Bélgica, assim, eu nunca boto muita fé na Bélgica, mas ela conseguiu, assim, superar até a minha pouca fé nela. Foi, assim, não gostei no jogo da Bélgica. Em nenhuma partida achei sempre um jogo muito retrancado. Não sei, não curti o futebol belga, ainda bem, porque também os resultados não foram bons para a Bélgica, né, na sua maioria. Gostei da Romênia, mas já esperava. Uma seleção que talvez eu possa destacar aqui como decepção, além da Bélgica, mas a Bélgica é aí que tá, não esperava tanto, então não me decepcionou tanto. Positivamente me surpreendeu, positivamente, além das expectativas, a Áustria, e negativamente a Ucrânia, porque a gente estudou bastante a Ucrânia, a gente viu os jogos da Ucrânia, e a Ucrânia apresentou um futebol muito diferente, né, na Eurocopa. Não sei porquê. Até aquela brincadeira que a gente faz, né, que a Ucrânia é a seleção do tudo pelo toque de bola e acaba dando muitas oportunidades de gol, ela não jogou tão assim.
E aí ela não tinha aquela saidinha que ela estava acostumada, né? Sair ali com a bola, às vezes tomava um gol por causa dessa saída, mas criava uma boa jogada lá do outro lado que começava aqui. Não vi isso na Ucrânia, achei que a Ucrânia veio muito na defensiva em todos os jogos, tentou jogar um futebol um pouco diferente do que a gente estudou e tá aí o resultado, né? Apesar dos 3 pontos, 4 pontos, né? Foi eliminado. Uma pena, até gostaria que tivesse avançado e tal. Conheço bastante a equipe, mas não foi o caso. Aí do grupo F, é claro que o destaque é a Geórgia, lutando bravamente lá com. Esqueci o nome dele agora. O homem do Napoli. Caramba, esqueci o nome dele. Eu não sei falar o nome dele, então eu não vou arriscar aqui. Eu sei, mas eu esqueci. E agora? Ai, caramba, esqueci. Ferrou. Não lembro o nome do cara. Deve terminar com Chivili. Ah, Civic Varatskhelia. É esse. Então, É, não tem nada a ver com Chivili. é Kviat Varatskhelia. Jogou muito bem. Foi um homem, né? Da seleção da Geórgia, apesar de ter outros que jogaram muito bem. Ele conseguiu finalmente dar o seu ar na própria seleção e isso foi bem legal de ver. E Portugal, né? Portugal jogou aí, pô, com pouca eficiência demais do que eu esperava. Meu Deus do céu, é 20 chutes para um gol, mas tá valendo, tá classificada. Hoje passou de novo numa sofrência absurda, mas já ganhou seu joguinho, que a gente vai falar daqui a pouco. É isso. Dito isso, termina a fase de grupos e o que fica de bom, de interessante na fase de grupos? Ficam alguns truquezinhos, algumas coisinhas de torneios, especificamente de torneios de 6 grupos, como é jogado isso daqui, torneio com grandes seleções no mesmo grupo, cenários de empates triplos ou quádruplos, ou a necessidade de não se fazer absolutamente nada para se classificar. Então, tudo isso daí muda um pouquinho a coisa, mas nada, absolutamente nada. Ah, mas se a França não se classificar em primeiro, não é nada diferente do esperado, ou a Bélgica não ser a primeira, ou a Inglaterra só fazer 2 gols. Não, não nesse formato de torneio, não. Nesse formato de torneio não predetermina nada. Bom, avançamos, chegamos à fase de oitavas de final e aí os confrontos de oitavas de final apresentaram, de um lado da chave, uma chave extremamente competitiva, uma chave que tem Alemanha, que tem Espanha, que tem Portugal, que tem França, que tem Bélgica, que tem até a Dinamarca aqui. Tá? E uma outra perna que as pessoas poderiam dizer assim, olha, do lado de lá tem Inglaterra, Itália, quem sabe a Holanda e mais ninguém. É assim que as pessoas olham o outro lado da chave. Mas vamos ver se isso é verdade mesmo. Bom, a gente falou algumas coisas aqui no grupo, algumas coisas históricas e que são importantes para a gente entender o, o, o chaveamento de oitavas de final. O chaveamento de oitavas de final, primeiro, quem é a maior camisa da Eurocopa? Quem é o grande bicho-papão da Eurocopa? É a Alemanha. Quem é o segundo maior bicho-papão da Eurocopa? Quem é a segunda maior camisa da história da Eurocopa? A Espanha. E depois Itália e França dividem ali um papel de coadjuvante interessante. Tá? E aí quem está dentro do grupo sabe, a gente falou lá, tem outras equipes que não têm um histórico tão grande, mas veja só que a Espanha e a Alemanha, desde o começo do torneio, quando as duas foram sorteadas nas chaves A e B, era já esperado que a Espanha e a Alemanha se enfrentassem num jogo de quartas de final, já lá desde a Eurocopa, antes da Eurocopa começar. Muito bem. As oitavas de final tem ali a Espanha e a Geórgia. E a Geórgia sai ganhando da Espanha. Então, olha que coisa curiosa. A equipe que não sofreu nenhum gol na primeira fase sai perdendo
a partida de oitavas de final para um terceiro colocado muito fraco, muito fraco. Porém, depois soube se impor e avançou. A Espanha avançou com uma goleada como era esperado. E a Alemanha também avançou. E a Alemanha ela avança num jogo muito curioso com a Dinamarca, porque em 3 minutos, a gente sai de um cenário que a Dinamarca vencia por 1-0, tem o gol anulado, e 2 minutos depois a Alemanha tem um pênalti. Então a gente sai de um cenário que você tinha 1-0 Dinamarca para um cenário 1-0 Alemanha. E aí tudo muda, e a Alemanha faz 2-0, e a Alemanha se classifica, e nós teremos um jogo que é muito pesado na Eurocopa. Nós teremos um confronto entre Espanha e Alemanha nas quartas de final, como sempre foi esperado. Como sempre foi esperado. O outro jogo de quartas de final desse lado da chave também aconteceu o esperado. Portugal enfrentará a França. E aqui é que muda um pouco. Quando a Eurocopa começa e todas as previsões são feitas para a Eurocopa e todas as equipes são jogadas em várias alternativas de chaves, Portugal e França eram as duas seleções que tinham a maior chance de fazer a semifinal. Então, a maior expectativa de que duas seleções chegarão às semifinais. Portugal e França eram as duas seleções com a maior chance de disputar uma semifinal. E a França não vencer a chave dela colocou os dois frente a frente num jogo de quartas de final. Claro, realmente um dos dois jogará uma semifinal, mas em uma atmosfera e um ambiente diferente do que se esperava quando começa a Eurocopa. Quando começa a Eurocopa, a expectativa é que o jogo de oitavas de final fosse França e Turquia. E a Turquia está lá, mas a França não. Né? Portugal vence um jogo de extrema sofrência contra a Eslovênia. Dramas, novelas mexicanas, tudo aconteceu ali. E a França vence um jogo contra a Bélgica não tão diferente assim. Não tão diferente assim. Mas domina a Bélgica mais uma vez. Mais uma vez, numa grande competição, a França elimina a Bélgica. Na chave de baixo, alguém pode pensar assim, teve uma grande zebra aqui, Sex. A Itália foi eliminada pela Suíça. Não, isso não é uma grande zebra, né? Isso não é uma grande zebra. Vamos voltar um pouquinho atrás e vamos lembrar qual era a situação da Itália no último minuto do acréscimo do jogo contra a Croácia. Era uma situação bem ruim, né? A Suíça nunca teve a situação ruim que a Itália teve. Aí a Suíça venceu a Itália, é uma surpresa? Não, não é. Não é uma surpresa. A Inglaterra, daquele jeitinho inglês de ser, sofrendo, e aqui é muito importante dizer, com um gol, chamem do que quiser, de bicicleta, semi-bicicleta, puxeta, do que vocês quiserem. Um gol estranho para o final do jogo, para os acréscimos de um jogo. A Inglaterra se classifica de maneira tão dramática quanto se classificou a França, por exemplo, como se classificou Portugal, por exemplo. Tá? E pequenos detalhes, a Alemanha está classificada também por detalhes, né? Então, a gente fala aqueles 5 gols da Alemanha, depois a Alemanha não mostrou mais aquela seleção de 5 gols, né? Não mostrou mais. E finalmente, aqui no momento que a gente está gravando isso, aqui a gente não tem qual será o confronto, o último confronto de quartas de final.
Mas vai acontecer um confronto entre Romênia e Holanda e Áustria e Turquia. E daí a gente vai ver o que vai acontecer entre eles aqui. Se eu fosse pegar o chaveamento, os quatro chaveados aqui, apesar da Holanda ter perdido na primeira fase do campeonato para a Áustria, a Holanda tem um excelente retrospecto contra todos os três. Tá? Mas parece-me que a moedinha do drama precisa cair com o lado virado para a Holanda, porque todo mundo teve sua dose de drama, não é verdade? A Espanha saiu perdendo, a Alemanha perdia o jogo, já no segundo tempo teve um gol anulado e 2 minutos depois um pênalti a favor. Portugal se classifica nos pênaltis. A França com um gol nos últimos minutos, num chute desviado pela defesa, que entra no gol. A Inglaterra empata um jogo dentro do acréscimo. E se eu fosse ser bem justo aqui, a única seleção que passou sem sofrer nada, passou lisa, foi a Suíça. Se eu tivesse que ser bem honesto, a Suíça começa vencendo a Itália, amplia a vantagem e nunca sofre. Então vem aí quartas de finais interessantes para a Eurocopa, semifinais e finais. E esse é o torneio, e é o que dá para dizer do torneio, tá? E aí, Jean, o que dá para dizer sobre esse mata-mata até aqui, né, nessa fase de quartas de final, faltando um confronto? É, drama é uma coisa que não está faltando para as seleções com maiores camisas, né? Exceto para a Suíça, mas a Suíça não é considerada pela grande maioria uma camisa de peso. Não é isso, eu estava refletindo também que naquelas milhões de modelos que a gente cruzou no grupo para ver quem poderia ser o possível campeão, quem bateria mais vezes, hoje eu me lembrei, né, no jogo de Portugal, porque aparecia lá a Eslovênia chegando bem longe na competição sem ganhar nenhum jogo, né? E quase, porque se ganha nos pênaltis, esse cenário poderia ser possível, né? Então fiquei com isso na cabeça, né? Poderia ter avançado para as quartas de final sem nenhuma vitória. Ia ser realmente curioso. Assim, não tenho muito o que falar não. Eu acho que daqui para frente é, esses jogos foram recheados de drama, foram jogos muito fáceis de operar no mercado, muito tranquilo, muito mais do que eu esperava que poderiam ser. Essa fase, né? Eu achei que poderia ser bem mais complexo, mas não, foram muito tranquilo, talvez pela preparação já, né? De ter vindo por ser um torneio, né? Você acaba ficando muito especializado ali dentro do mercado e dentro das equipes e dentro das estratégias de cada equipe. Isso facilita muito as operações. Imagino que mais fácil ainda poderá ser uma quarta de final, vamos ver, né? Ainda não chegamos lá totalmente. Ainda tem que o joguinho aqui para definir, né? Da Romênia e a Turquia, né? São dois confrontos que não estão definidos ainda do que vai rolar. Olha, a Holanda que se cuide, porque a Romênia, nenhum jogo a Romênia teve um comportamento que eu diria de belgas. Não teve, não se acovardou em momento nenhum, jogou para cima todos os momentos que precisou jogar, soube se defender, soube atacar. Então, essa defesa da Holanda, tome cuidado, porque a Romênia, se eu não estou enganada, fez 2 gols em todos os jogos. Em todos os jogos da Romênia, eu acho que talvez teve um que não, né? Mas acho que todos bateram que o over 2,5 Romênia tá vindo aí com sangue nos olhos. Turquia, sim, vai ter que me provar muita coisa ainda. Não estou satisfeita com a equipe turca jogando.
Acredito bastante que a Áustria venha dominante nesse jogo, mas assim, já é uma coisa assim que eu estou esperando, não necessariamente o que o mercado vai esperar e não necessariamente o que eu vou operar, né? De acordo com o que o mercado me apresentar. Mas basicamente é isso, muito animada com essa Eurocopa, achando um torneio assim excelente, gostando demais de participar e de fazer esse torneio e muito curiosa aí para saber quem passa desses dois últimos jogos que restam. E sobre as quartas, olha, só jogaço, né? Só jogaço. Por enquanto a gente tem aí uma Espanha com Alemanha, Portugal com França. Cara, esse jogo de Portugal e França vai ser curioso de ver, porque o formato que as equipes estão jogando para se encaixar ali vai ser drama mesmo, hein? Mas vai ser drama pesado de ambos os lados. Agora, entre Espanha e Alemanha, eu tô assim otimista, esperando um super jogo, um futebol de nível altíssimo sendo apresentado. Espero não me decepcionar. Até porque tenho aí o meu back na Espanha muito tempo atrás com uma odd excelente, esperando que não morra nesta rodada de quartas de final. E para isso, a Alemanha vai ter que cair, né? A anfitriã. Mas basicamente é isso aqui que eu acho que a gente tem de como está sendo a Euro. É isso, meus queridos. Vou rapidinho, coisa muito rápida, falar sobre o mercado da Euro. No mercado da Euro, a Euro é um mercado super tranquilo. Aqui no grupo, eu vou falar sobre, talvez sobre o que foi ruim. O que foi ruim, a gente teve trabalhando aqui um jogo em red, que foi e vou dizer, foi o jogo entre Áustria e Holanda. Não, e Foi um jogo. sejamos justos. Apenas os membros tomaram esse red, eu inclusive, né? Porque você não tomou esse red, mas a gente conseguiu ser teimosos e tomar o red. Mas Mas é isso, mas é o único jogo que deu um probleminha aqui. A parte dele, todos os outros jogos da Eurocopa, todos foram greens, greens altos, greens grandes. O mercado é bem. O mercado, como a maioria dos mercados de seleções, são mercados super permissivos, são mercados muito tranquilos de trabalhar, são mercados que se movimentam de maneira bem padronizada, são mercados que têm um envolvimento maior de pessoas, têm uma liquidez e uma fluidez, que é mais importante, maiores, tá? Então, uma competição totalmente normal. E o que vale aqui, e eu vou usar as oitavas, eu poderia usar a fase de grupos para dizer isso, mas eu vou usar a fase de oitavas de final, que eu acho que fica mais didático para dizer. Isso é uma coisa que foi dita aqui dentro do grupo já antes na preparação que eles tiveram para a Eurocopa, tá? Quando se foi aqui para uma apresentação da Eurocopa e quando se foi para destrinchar como o que seria, o que esperar, é importante dizer que seleções não são times de futebol. E é importante ver uma coisa que é uma coisa escandalosa, é uma coisa que chega a ser gritante, que acontece na Eurocopa e acontece em outros lugares também. Mas como é gritante as pessoas trabalharem, moverem-se e criarem preços em seleções como se seleções fossem times, e seleções não são times. Seleções não são times. Vamos fazer um rápido exercício aqui.
A Espanha não é o Real Madrid, mas ela é vista como. A Inglaterra não é o Manchester City, mas é vista como. A França não é o Paris Saint-Germain, mas é vista como. A Alemanha não é o Bayern de Munique, mas é vista como. E Portugal não é o Porto nem o Benfica, mas é visto como. Que tipo de experiência a gente tem quando a gente olha para o que aconteceu entre Espanha e Geórgia? Ah, eles venceram? Venceram. Mas não venceram como era esperado que vencessem. Por quê? Porque se personifica na seleção um time daquele país. Times são muito diferentes de seleções. E aqui, talvez, nesta maneira de olhar para as coisas, encarar as coisas aqui, muitas e muitas pessoas enfrentam dificuldades em torneios de seleção. Não, a Alemanha não é o Bayern de Munique, ela não jogará como o Bayern de Munique e você não pode cobrar da Alemanha que ela seja o Bayern de Munique. A Espanha não é o Real Madrid, não vai jogar como o Real Madrid, não deve ser cobrada como o Real Madrid, não deve ser precificada como o Real Madrid e não deve gerar a expectativa do Real Madrid. Quando a Inglaterra é extremamente criticada na primeira fase por fazer 2 gols, a França fez 2 gols também. A Bélgica fez 2 gols também. Essas seleções não são. França e Inglaterra não é um jogo entre o Paris Saint-Germain e o Manchester City. As pessoas precisam parar de personificar times e ligas pelas suas seleções. Ah, o Japão toma muito gol de cabeça. Por quê? Porque eu trabalho a liga japonesa e na liga japonesa é muito gol de escanteio. A seleção japonesa não são os times do Japão e vice-versa. A seleção australiana é extremamente over. Porque eu trabalho o campeonato da Austrália e tem 80 gols por jogo. A seleção da Austrália não é a liga da Austrália. Então, se a gente faz um exercício bem rápido aqui, quais foram as odds de Espanha, Alemanha, Portugal, França e Inglaterra nas oitavas de final? Foram odds que geraram que expectativa? A expectativa das seleções da Espanha, da Alemanha, de Portugal, da França e da Inglaterra, ou do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Benfica, do Porto, do Paris Saint-Germain, do Manchester City, do Liverpool, do Arsenal? Esse é o grande problema aqui. Então, em termos de mercado, como a Itália não é a Inter de Milão também, tá? A Itália não é a Inter de Milão. Em termos de mercado, é um torneio simples, é um torneio fácil, é um torneio básico em termos de dificuldade operacional. O operacional da Eurocopa é básico, não tem nada de complexo aqui, não tem nada de difícil aqui, não tem nada de outro planeta aqui, além da expectativa um pouco estranha de olhar para Portugal
por exemplo, e imaginar que Portugal e Eslovênia é um jogo entre o Porto e qualquer time pequeno de Portugal com o Cristiano Ronaldo jogando no Porto. E com o Cristiano Ronaldo jogando no Porto com 23 anos. Porto e Belenense. É. Porto Belenenses e o Cristiano Ronaldo no Porto jogando com 26 anos. Esse tipo de expectativa, confusão mental e de julgamento entre seleções e times e um pouco da falta de conhecimento do que se deve levar em consideração em um torneio de grupos de 6 e não grupos com 8, gera problemas do quê? Abordagem de mercado. Abordagens erradas de mercado, abordagens precipitadas de mercado, abordagens ansiosas de mercado, técnicas de operação erradas ou duvidosas para o torneio que está se enfrentando, que tudo isso é o que? É consequência de um erro no pré-julgamento do que se espera ou se cria de expectativa sobre seleções. O torneio é tranquilo, o torneio é bem calmo, o mercado é super padronizado, o mercado move-se de maneira bem calma, bem básica e bem tranquila. Não tem dificuldade nenhuma aqui. Sim, a gente teve um problema no campeonato, no jogo Áustria e Holanda, mas à exceção de Áustria e Holanda, todos os jogos, todos os outros jogos do torneio, todos eles foram trabalhados bem tranquilos e com green em todos os jogos para todos os membros que estão na imersão do off-game. É isso que eu tinha para falar para vocês de mercado, meus queridos. A Eurocopa continua, ela faz parte da imersão que a gente está fazendo aqui nesses meses de junho e julho. A Copa América também está aqui dentro. O torneio de Wimbledon começou essa semana, está aqui dentro também. E no final do mês, os Jogos Olímpicos de Paris vão fechar essa imersão do off-game nesses meses de intertemporada de junho e julho. Ah, CX, mas eu não estou lá dentro, agora já está no fim, não sei o quê. Não, dá tempo, vai lá, entra lá, procura a gente. Faça parte, ainda tem muita coisa para ver lá, como não? Tem bastante coisa para acontecer até o comecinho do mês de agosto. É isso, Jean, da minha parte é isso. Me diz aí você se tem alguma coisinha para falar e vamos deixar esse pessoal descansar ou esse pessoal fazer uma outra coisa qualquer, porque cada um vai ver isso aqui num horário diferente. Com certeza. Não, tudo maravilhosamente explicado. O mercado foi isso mesmo, assim, pô, muito animada com a Eurocopa, um torneio assim excelente mesmo de operar. Tinha um pouco de receio, mas nossa, tá sendo maravilhoso. Até o Red, né? Esse Red que a gente foi arrumar lá na Áustria, serve para isso, né? Para aprender o que fazer e o que não fazer e quando fazer. Então, tudo muito educativo, inclusive esse acidente que encontramos. Mas tirando isso, foi excelente de ponta a ponta, a gente conseguiu dominar todos os mercados, CS, Match Odds, HT, todos os unders estão sendo assim de rasgar, de bom. E é isso, é a imersão. Quem quiser participar, só falar com a gente. Acabou de começar o torneio de Wimbledon, que é assim se não o melhor, na minha opinião, o melhor torneio que tem aí de Grand Slam de tênis. Então ele acabou de começar, já começou inclusive dando bastante green pra gente. É bem interessante esse torneio, bem legal, bem diferente. A gente vai ter as Olimpíadas de Paris, que quem tiver com a gente vai ter oportunidade de operar multimodalidades, né? A gente, dentro da imersão, já operou cricket, acabou de acabar a Copa do Mundo de Cricket, a Índia foi campeã, foi um excelente torneio de cricket também.
essa Copa do Mundo, finalizou ela e começa o Wimbledon. Daqui a pouco, e a gente tem a Eurocopa rolando junto com a Copa América. E daqui a pouquinho vem os Jogos de Paris aqui dentro da imersão, que vão ter o vôlei, né? Que a gente também fez as finais e as semifinais do vôlei, que foi também show de bola. O mercado de vôlei é excelente, recomendo para quem não conhece, é muito bom mesmo. Para fazer trading, né, no caso. O que mais que nós fizemos? Bom, acho que foi isso, né? Tá finalizado o cricket, o vôlei. Começando o Wimbledon, vem os Jogos de Paris, continua a nossa Eurocopa e a Copa América. E bom, aí vai encerrar a imersão, mas o nosso trabalho sempre continua. Daqui a pouco vem aí o grande, o tão esperado futebol americano, a NFL, em breve estará de volta. Mas é isso, gente. Até mais. Espero que tenham tirado algum proveito do nosso vídeo, que tem milhares de informações interessantes. Até a próxima. Tchau, tchau.